Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado nessa manhã e quero compartilhar que para mim é uma alegria ter você aqui conosco novamente. A palavra de hoje é para você. Você que busca ser cada vez mais feliz, mas não está conseguindo. Parece que todos os esforços são em vão e você não entendeu ainda o que é necessário fazer para alcançar isso, para ser mais feliz. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro que se encontra em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 35. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Hoje nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, o que é necessário fazer para alcançar a felicidade. Fique agora com esta mensagem com o pastor Rosival Molina. Aproveite e chama toda a sua família e vamos juntos ser edificados por esta palavra. Eu te espero aqui. Até daqui a pouquinho. A Bíblia diz assim no livro de Salmos, verso 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Verso 3: Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, ao qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Nós vemos aqui que o livro de Salmos é um livro poético, né? É um livro onde ele faz bem a nossa alma, ele esclarece, ele consola a nossa alma. E aqui, nesses 3 versículos, nós vemos que ele começa falando bem-aventurado. E o que quer dizer a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado quer dizer muito feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer extremamente feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer felicidade plena. Felicidade plena. Então, no primeiro versículo, Deus vai falando, Deus vai esclarecendo o que fazer, o que não fazer para que você seja muito feliz. Aqui, a palavra de Deus, nesses 3 versículos, ela vai nos dizer o que não fazer para você ser muito feliz. Depois ela diz o que fazer para você ser feliz. E no final, Deus vai mostrar qual é o resultado, qual é a colheita que você vai ter por estas atitudes, por estes comportamentos. Então, no primeiro versículo, né, ele começa dizendo tudo aquilo que você não pode fazer para ser feliz, tudo aquilo que você deve afastar da sua vida, tudo aquilo que você deve deixar de fazer para não ser feliz, tudo que você tem que fazer para que não seja atingida a sua felicidade. Então, Deus quer operar na sua vida, Deus quer operar na sua história. E nesse texto nós vemos aqui, no verso de número 1, o que ele diz para que você não faça o
o que ele diz para que você não realize, para que você então seja muito feliz. E ele começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda do conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Então a primeira coisa que Deus nos recomenda para que você seja muito feliz, para que você seja extremamente feliz, é que você não ande segundo o conselho dos ímpios. E aí eu pergunto a você, meu irmão, pergunto a você, minha irmã, quais os conselhos que você tem ouvido? Quais os conselhos que você tem praticado? Quais os conselhos que você tem obedecido? Quais os conselhos que você tem praticado na sua vida? A Bíblia nos diz, irmãos, que você precisa orar antes de agir. A Bíblia nos diz que você precisa pensar um pouco antes de agir. Você precisa meditar um pouco antes de agir. Pense, analise, avalie os conselhos. A Bíblia diz que você não pode pagar o mal com o mal, você tem que pagar o mal com o bem. Você não pode andar segundo o conselho dos ímpios, você não pode andar segundo o conselho daquelas pessoas que não te trazem benefícios, não te trazem edificação. Pastor, mas como eu vou saber que uma pessoa é do bem? Como eu vou saber que uma pessoa é do mal? Muito fácil, muito simples. É só você saber o tipo de conselho que ela te dá. Se o conselho for pague o mal com o mal, esta pessoa e este conselho você não deve ouvir. Mas se o conselho for ore pelos seus inimigos, tenha misericórdia, libere o perdão. Você conhece uma pessoa através da sua misericórdia. Você conhece uma pessoa que é de Deus e que não é de Deus através da sua misericórdia. E a palavra de Deus nos diz aqui que você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Se você não deve andar segundo a orientação dos ímpios. Então, irmão, se você quiser ser muito feliz, siga a palavra de Deus, ouça o Espírito Santo de Deus, ore antes de agir, clame antes de agir, e o nome do Senhor será engrandecido na sua vida. Deus é conselheiro. A Bíblia nos diz, através do verso 6 do capítulo 9 de Isaías, diz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus Cristo é a resposta para as suas vidas. Jesus Cristo é a resposta para o conselho. E a Bíblia nos diz aqui ainda no capítulo 1, no verso 1, a segunda coisa que você não pode fazer para ser abençoado, para ser bem-aventurado e para ser muito feliz. Ele diz: não ande segundo o conselho dos ímpios. Segundo, não se detenha no caminho dos pecadores. Para de andar no caminho dos pecadores. Para de seguir caminhos que vão te levar ao pecado, que vão te levar a pecar. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios 4:26, pensa bem antes de agir. Diz assim, Provérbios 4:26, pondera a vereda de teus pés, e todos os seus caminhos sejam bem ordenados, sejam bem planejados. Jesus diz lá no livro de João 14, no verso de número 6, Ele me diz e te diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Antes de você entrar por um caminho, pergunte assim: Jesus iria por este caminho? Jesus entraria por este caminho? Se a resposta for sim, então entre, então vá, então avance. Que o seu caminho seja o caminho de Jesus, que o seu caminho seja o caminho que Ele percorreria. Se é um caminho de paz, se é um caminho de amor, se é um caminho de perdão, se é um caminho de misericórdia, se é um caminho que afasta e renega, renuncia ao pecado, você está no caminho certo.
A Bíblia diz que os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. No livro de Isaías, capítulo 55, no verso de número 8, diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Alinhe o seu pensamento, alinhe o seu caminho ao caminho de Deus, e o nome do Senhor será engrandecido, o nome do Senhor será glorificado. Pensa bem antes de agir, pensa bem antes de ir por um caminho. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo de ir por esse caminho, eu ainda não senti de perdoar, ainda não senti de amar. Você nunca vai sentir, porque em Jeremias 17:9 diz que o seu coração te engana. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Seu coração nunca vai sentir de fazer, seu coração nunca vai sentir de perdoar. Você tem que simplesmente se posicionar. Nossa vida não é feita de sentimento, a nossa vida é feita de posicionamento. Deus quer que você se posicione. Eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer porque Deus manda fazer, porque a palavra dele manda fazer. Eu não estou com vontade, mas eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade dele, eu vou fazer como eu oro. Pai nosso que está, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita aí no céu. Então, quando você quiser ser feliz, quando você quiser ser bem-aventurado, você não deve ir pelo conselho dos ímpios, dos pecadores. E a segunda coisa, você não deve ir pelo caminho dos pecadores. E ele diz uma terceira coisa ainda no verso de número 1. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E a terceira coisa ele diz: e não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você se assentar, se assente para falar do amor de Deus, se assente para falar do reino de Deus, se assente para falar da vida de Jesus, se assente para falar da obra redentora de Jesus. A Bíblia nos diz para que você seja sal da terra e para que você seja luz do mundo. Aonde você chegar, na roda que você chegar, chega salgando, chega iluminando, chega transformando, chega operando. Não espante o Espírito Santo da sua vida. Quando você fala de alguém, quando você fala um palavrão, você está automaticamente espantando o Espírito Santo da sua vida. E você, como a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 3,16, você é templo do Espírito Santo de Deus. E em 1 Coríntios 6,19 diz: "Vocês não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós?" Deus quer que você seja feliz. Nós oramos pela sua felicidade, mas pratique essas 3 coisas se desligando delas. Não concorde com isso. Não se ande pelo conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabia que a sua vitória está debaixo do seu nariz? A sua vitória está na sua boca. A Bíblia diz no livro de Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua, debaixo do seu nariz. A Bíblia diz em Mateus 15:11 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, aquilo que você se alimenta, mas é o que sai da boca. Isso gera contaminação. O Senhor me trouxe para te dizer: não se assente na roda dos escarnecedores. Se você não fizer isso, se você não obedecer o conselho dos ímpios, quantas vezes você já praticou alguns desastres na sua vida por conselhos errados? Quantas vezes você perdeu coisas por caminhos errados? Quantas vezes você atingiu pessoa por estar na roda dos escarnecedores?
Se você não praticar nenhuma dessas coisas, você será muito feliz. Então o versículo 1 é o que não fazer. E aí no verso de número 2, a Bíblia nos diz o que você tem que fazer. O que você tem que fazer. O verso 1 é o que não pode fazer. E o verso 2 é o que você deve fazer. E ele diz assim: antes medita na lei do Senhor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite. Você sabia que quando você conhece a palavra, quando você tem prazer na palavra, até a sua ansiedade é curada, até o seu estresse é curado, até a sua depressão é curada. Muitas enfermidades, a maioria delas são emocionais e espirituais, mas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo da palavra, quando você tem prazer na palavra, enquanto você lê a palavra lê a sua vida, lê o seu coração, e ela é a boca de Deus falando aos nossos corações. Então, o que fazer para ser feliz? O que fazer para ser bem-aventurado? Tenha prazer na lei do Senhor, tenha prazer na palavra de Deus. A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Gosto sempre de dizer que Deus não diz é o povo ímpio, é o povo pecador, não, Ele está dizendo o meu povo está sendo destruído porque faltou conhecimento. Quanto mais você conhece, mais cresce. Quanto mais você conhece, mais se desvia do mal. Quanto mais você conhece, Deus vai te gerando prazer. A Bíblia diz no Salmo de número 119, verso 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Ao invés de ir pelo caminho dos pecadores, vai pelo caminho da palavra, porque ela é lâmpada para os seus pés, ela mostra onde você está, e ela é a luz que mostra onde você deve ir, o seu caminho. Cada vez que você ouve, pastor, eu ouço a Bíblia no áudio do meu celular, Deus está falando, é a palavra dele aumentando a sua fé. Você vai enxergar coisa, ver coisa, entender coisa que antes você não entendia, porque Deus quer te alimentar através da palavra. A Bíblia nos diz no livro de Salmo, capítulo 119, no verso 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus quer que você guarde a palavra dele. Vai mudar o seu vocabulário, vai mudar seus pensamentos, vai mudar suas atitudes, vai mudar os seus comportamentos e vai mudando os seus costumes. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer operar na sua vida. A palavra entra, irmãos, ela corta, ela separa o pecado, o bem do mal. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e que é apta a discernir as intenções e os pensamentos que existem no coração. E no verso de número 3, o primeiro verso é o que não fazer. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não faça isso. O verso 2 é o que fazer. Tenho prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite. E a Bíblia nos mostra no verso de número 3 qual será o resultado se você obedecer. O que você vai colher? O que eu vou ganhar com isso, pastor? O que você vai colher? A Bíblia diz assim no verso de número 3: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia diz 4 coisas que vai acontecer com a sua vida se você não fizer o que não agrada a Deus, e se você tiver prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Vão acontecer 4 coisas na sua vida. A primeira coisa que vai acontecer na sua vida: você será como uma árvore
plantada junto a ribeiro de água. Você será como árvore plantada. Haverá um ritmo na sua vida, haverá uma constância, haverá ali uma presença do Espírito Santo. A Bíblia diz em Malaquias 3,18: outra vez verei, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. E ele diz mais ainda: será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, na estação própria. A Bíblia diz em João 15,16: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto caia. Não, o vosso fruto permaneça. Você vai desfrutar de cada estação, vai viver o melhor, vai viver a beleza de cada fase da sua vida, se você não fizer o verso 1 e fizer o verso 2, tiver o prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite, você vai viver cada estação na sua vida. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que há um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para a sua vida, para cada coisa que Deus preparou, para cada etapa. Sem frustração, sem decepção, sem tristeza, você vai ser mais do que feliz. E ele diz mais, ele diz uma terceira coisa que você vai colher: vai ser como árvore plantada, vai dar o fruto na estação certa. E ele diz ainda: cujas folhas não caem. Você não vai perder nada. Nada vai cair das suas mãos, nada vai cair da sua vida, nada vai cair. E por fim, ele termina dizendo: será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que você fizer vai prosperar. Sabe aquele negócio que era para dar errado, até aquilo que era para dar errado, Jesus faz dar certo. Até aquilo que era para perda, Deus vai transformar em ganho na sua vida. Até aquilo que era uma situação problemática, Deus vai transformar em bênção na sua vida. O nome dele vai ser glorificado. Meus irmãos, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena praticar a sua palavra, vale a pena fazer a sua vontade, vale a pena. A Bíblia diz, irmãos, que não são algumas coisas, mas é tudo que fizer. Algumas coisas que fizer vai prosperar. Não, ele diz: tudo que fizer prosperará. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer o que não fazer. Não se detenha no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que eu tenho que fazer? Ter prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite, de dia e de noite. E o que vai acontecer se eu fizer isso? Se eu me desviar do mal e se eu meditar na palavra de dia e de noite? Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Não vai faltar nada, nunca vai faltar água. Cuja dá os frutos na estação certa, vai colher cada fase da sua vida. As suas folhas não vão cair, e tudo o que fizer prosperará. Simples, irmãos. E se você crê, receba essa palavra, receba esta mensagem, pratique, seja bem-aventurado, seja mais do que feliz. Eu profetizo na sua vida felicidade em todas as áreas e ângulos, felicidade emocional, felicidade financeira, felicidade espiritual, felicidade psíquica, felicidade sentimental, em todas as áreas e ângulos. Você vai prosperar em nome de Jesus. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E foi possível você entender que nós precisamos evitar conversas erradas, caminhos errados, reuniões erradas. E ao invés de tudo isso,
precisamos meditar mais na palavra do Senhor, porque assim nós vamos entender e aprender da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que fazendo essa troca, você vai ter uma grande mudança na sua vida. Essa é a receita para ser feliz nesse mundo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, porque eu vou te mostrar um versículo onde Deus fala sobre esta receita. Vamos ler juntos? Se encontra em Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19, que diz assim: Se quiserdes e obedecerdes. Em outras traduções, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Deus está dizendo através desta palavra que se você obedecer, você não vai ser abalado pelas crises externas. Você vai viver a beleza de cada fase da vida. E assim você vai entender que eventuais perdas no meio do caminho, no meio do processo, na realidade são verdadeiros ganhos. A minha oração nessa manhã é que você seja muito feliz a partir desta manhã. Que você fique com Deus e que Ele abençoe toda a sua família também. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.